Estamos dentro de uma série, né? E esta série, durante o mês de julho, com 5 domingos, 5 mensagens, né? Aperfeiçoando nossa santidade pela obediência. E a nossa quinta mensagem hoje é: a noiva de Cristo é santa. Esse é o nosso tema. E o texto base está em Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. Vamos cultuar juntos, então vamos ler juntos, ok? Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia! Essa é a noiva de Jesus. Glória a Deus. Esse é o projeto de Deus para nós, né? E Paulo usa a metáfora do relacionamento de amor entre marido e esposa, assim como ele, Cristo, se entregou por amor à sua noiva. E aqui nós temos aí noiva, é sinônimo, é igual igreja, igual corpo, extensão, complemento. Tudo isso quer dizer igreja, assembleia também. Opa, estão avançando aí, né? Assembleia, reunião, tudo isso é a mesma coisa. E uma esposa, ela jamais deixaria de corresponder ao amor de um marido que daria a própria vida por ela se fosse necessário. Mas Cristo morreu de fato pela sua noiva, né? Ele foi à cruz e morreu a nossa morte. O tipo de amor que Jesus nos pede é sacrificial. Tenha isso bem claro para você. Você vai amar e deve amar Jesus sacrificialmente. E o que isso quer dizer, nós vamos ver já já, ok? Então, ele ofereceu a si mesmo por nós. Ele veio à terra para morrer a nossa morte, morrer em nosso lugar, para nos dar da sua vida, da sua natureza, para nos abençoar. E Jesus, por isso, suportou falsa acusação, vergonha, humilhação, açoites, deboches, insultos, a dor no corpo, na alma e no espírito. Jesus morreu as nossas mortes, no plural. No original hebraico, lá no livro de Isaías, está mortes. Porque ele morreu fisicamente e ele morreu espiritualmente, porque ele era todo pecado ali na cruz. Ele se fez pecado por nós. Ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Todos os que tinham vivido, os que estavam vivendo e os que ainda iriam nascer aqui no planeta. E isso para que nós fôssemos perdoados e reconciliados com Deus Pai. Porque o pecado separa
o ser humano de Deus. E nós precisamos nos reconciliar para nos achegarmos a Ele, para nos tornarmos filhos, para adentrarmos Santo dos Santos, para adorá-lo, permissão para entrar. Onde está Ele no seu trono? É porque Jesus pagou o preço por nós, porque não há méritos em nós mesmos para entrar na sala do trono. Somente os filhos podem acessar a sala do trono. O pecado nos separou do Pai e nos deixou nas mãos do diabo com suas maldades. O inimigo nos marcou para morrer física e espiritualmente, como ovelhas sem pastor, desgarradas, perdidas, sem esperança, sofrendo debaixo das chicotadas do capataz maligno, gemendo, sem ter um Salvador, um libertador. Assim estava o povo quando Jesus chegou aqui, não é? E nós vemos lá Mateus 4, né, 15 e 16, vocês vão ver o texto projetado, mas um dia, aleluia, no tempo do Pai, chegou o Messias, o Cristo, na Galileia dos gentios. E então o povo que vivia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, lhes resplandeceu a luz. Fazia 400 anos que não havia profeta, ninguém falava ao povo, os religiosos estavam totalmente fora do prumo, o povo estava em escuridão, nas trevas, no pecado, sem ter um Messias. Mas havia a promessa do Messias. E então, essa mesma luz aí, que brilhou para eles naquele dia, quando o Messias chegou à terra, também brilhou para mim e para você. Quando foi que brilhou para nós? Quando nós ouvimos a mensagem, quando nós ouvimos o evangelho de salvação em Cristo Jesus. Aí, nós que estávamos nas trevas, perdidos, desgarrados, pudemos ouvir, ver a luz, crer, receber Jesus em nossas vidas e entramos para o reino de Deus. Nunca mais fomos os mesmos. Faça um exercício de memória aí, né? Talvez para alguns faça muitos anos já, né? Que nasceram de novo. E outros talvez seja mais recente. Mas a nossa vida muda quando a luz de Cristo, Cristo que é a luz do mundo, entra em nosso viver. E nós não sabíamos nada, né, sobre isso. Houve um apelo, nós aceitamos. E de fato o milagre aconteceu, o nosso espírito foi recriado, o pecado foi arrancado dali, a natureza santa de Deus foi introjetada em nosso espírito. Nos tornamos filhos, filhas de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Foi maravilhoso, era só alegria. Nada sabíamos, mas estávamos felizes. E aí vem o passo seguinte, porque quem crê precisa ser batizado. Onde vai se batizar? Numa igreja local.
que é o corpo. A igreja nós vimos, ela é corpo, ela é extensão, ela é complemento, porque não existe cabeça sem corpo. Jesus não é só a cabeça, ele é a cabeça, mas tem um corpo, e nós somos esse corpo de Cristo. Corpo, membros do corpo. Ainda ontem, na minha reunião com os jovens, estava falando, se você tem essa consciência, esse entendimento de que igreja, corpo é a mesma coisa, noiva é a mesma coisa, extensão, complemento, tudo é a mesma coisa, então você tem que saber que igreja é coletivo. Não existe igreja de uma pessoa, não existe. Nenhum de nós pode ser igreja sozinho, isolado, separado. Não. Separado não é corpo. Não sendo corpo, não é noiva, não é igreja e não será arrebatado. A palavra é dura, mas é essa. O tempo urge. Nós não podemos mais amaciar e passar a mão na cabeça de ninguém. Jesus está chegando. Quem ele vai levar? Igreja, noiva, corpo, extensão, complemento, coletivo. Tá? E quando nós chegamos para a igreja, fomos batizados, não sabíamos nada sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre o Pai. E aí na igreja nós fomos ensinados. Função da igreja, ensinar. Função da igreja, preparar e enviar. Não é para trancar em quatro paredes, é para enviar. Vai para o mundo, vai lá para fora, leve a luz de Jesus com você, pregue o evangelho, anuncie as boas novas, ganhe almas para o Senhor. Essa é a função da igreja aqui na terra. E conforme nós íamos aprendendo, e a nossa fome era enorme. Eu me lembro. Eu tinha muita fome de Deus, eu e Péricles, e arrastava os filhos, iam tudo junto, iam comigo. Nós íamos para tantos lugares, para ouvir um servo, uma serva de Deus, falar de Deus para nós, falar de Jesus. Nós queríamos conhecer mais dele, e viajávamos esse Brasil aqui todinho. Até para fora, eu fui a muitas nações para ouvir de Jesus, para ouvir de Deus, para aprender mais, para poder transmitir. Porque nada que entra tem que ficar aqui, precisa sair e abençoar outras vidas. Isso é ser cristão. E nós fomos nos fortalecendo, né? E isso trouxe de imediato uma mudança de agenda. Sua agenda tem que mudar. Agora eu amo Deus, eu quero Jesus, eu quero tudo que Deus tem para mim. Então, na minha agenda, eu tenho que abrir tempo para Ele. Quantas vezes o Péricles saía correndo do consultório, aquele dia agitado, e a gente pegava o carro, mas nem se perguntava, você está cansado? Não, isso não existia. E ia para Suzano, ia para São Paulo, ia para Ribeirão Preto, ia para tantos lugares, para ouvir, porque nós tínhamos fome, muita fome de Deus. E assim, nós não levávamos em conta a distância, mas eu estou falando de mim, muitos de vocês passaram pela mesma experiência quando se converteu.
Lá, tempos atrás, era assim. Talvez seja algo novo para os mais jovens. Naquele tempo, distância não era problema. Juntava todo mundo num carro, vai de trem, né? Vai de trem, pega o trem, olha, fazia qualquer sacrifício para estar numa reunião onde o mover do Espírito estaria ali, onde a palavra de Deus seria pregada na unção do Espírito Santo. Isso mudou a nossa vida. E podia estar frio, sol, calor, chuva, não importa, nós vencíamos todos os obstáculos para poder estar naquela reunião. Como era difícil arrumar lugar, tinha que chegar cedo. Tinha que chegar cedo. Chegou atrasado, vai ficar lá fora, ou vai ver quando mais próximo aqui, tinha um telão. Porque as primeiras não eram, nada era filmado. Às vezes era gravado em cassete, aquelas fitas que arrebentavam, né? Entendeu? Mas nós tínhamos fome, e a gente ia atrás. Não tinha novela da Globo que nos prendesse em casa no sofá. Não tinha. Não tinha internet, então também não tinha celular. Nós não tínhamos essas distrações, né, que hoje estão aí impedindo muitas pessoas, né, de chegar para Deus, de buscar o Senhor, de estar presente numa reunião onde os santos estão reunidos. A minha unção, só minha, sozinha, é uma. Mas aqui, a minha, soma com a do Pérez, com a da Tereza, da Val, do Vanderlei, de todos vocês. Há uma soma de unção. Então, a unção aqui é maior do que a sua sozinho lá em casa. Entenda isso, né? Eu sei que vocês estão entendendo. Vocês estão aqui. Graças a Deus, viu? E nós somos aí, né, aqueles que não podem falhar nesse tempo. Eu disse ontem e digo a vocês, esse é o tempo mais difícil para se evangelizar na terra. O mais difícil. Por quê? Porque o espírito do anticristo, o espírito de engano já está na terra, já está atuando. Então, é mais difícil. Precisa muita unção, muita graça, muita oração, muito jejum, para que uma pessoa se converta. Para os desviados voltarem. É muito difícil, mas não é impossível. Amém? Né? O poder de Deus é maior. E nós não podemos desistir da corrida. É hora de darmos tudo de nós. Tudo. Nesse tempo, ser cristão vai ter um alto preço. Nós vamos ter que romper conosco mesmo, com as pressões à nossa volta, para poder fazer o que precisa ser feito, para obedecer a Deus. Você não pode olhar dos lados nem para trás, é como um corredor, né? Põe a imagem do corredor aí, por favor. Então, o corredor, ele olha a faixa à sua frente, ele quer romper aquela faixa, e ele dá tudo para
chegar em primeiro lugar, para ser o vencedor, o vitorioso, o campeão, o triunfante, o herói, o winner. Winner. A CCA agora vai receber o nome winner. Por quê? Porque Deus está falando conosco. Esta tem que ser uma igreja vitoriosa, winner. Vitória sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo, sobre Satanás. É a igreja triunfante, é a igreja que vai subir no arrebatamento. Nós temos que, por isso, bem no nosso coração, na nossa mente, e não perder isto de vista. Entende? Nós temos jovens até no nosso meio. Ontem nós ministramos a uma jovem. E eu disse, você é o winner. Você vai vencer, você vai conseguir, porque você não está sozinha. O Espírito Santo está em você, Ele te dá força, Ele te dá graça. Você vai romper em nome de Jesus. Queridos, até aqui na família, nós temos pessoas precisando de nós, precisando de uma vitória pessoal, precisando romper, precisando ser o winner em Cristo. E nós sabemos que o Senhor tem nos dado graça, né? Agora, quando você está nessa reta final aí da sua corrida com obstáculos, né, para romper e ir para o pódio como vencedor, então você tem que dar tudo de si, você vai ter que realmente se concentrar, focar na coroa da justiça que te aguarda. O winner vai receber a coroa, o winner vai ser coroado, vai estar no pódio dos vencedores. É a igreja vitoriosa. E pense lá do outro lado, quando nosso pódio é lá na eternidade, viu? Né? Não é um pódio aqui na terra, é lá na eternidade. Mas quando nós chegarmos lá, nós vamos ser recebidos por Jesus. Receber o seu bem-vindo, servo, serva fiel. Entra na posse da tua herança. Há uma herança nos aguardando lá no céu. Quando nós chegarmos lá, nós vamos dizer, eu venci, eu estou aqui. Eu rompi a faixa. Eu cheguei aqui e ainda vou dizer para o Senhor, Senhor, não foi em vão o teu sacrifício por mim. Não foi em vão, Senhor. Eu te agradeço pela existência terrena que o Senhor me deu. Ali foi teste, ali foi exame, ali foi preparo, ali foi crescimento para que eu pudesse estar aqui hoje. Vocês podem imaginar? Ficou para trás, existência terrena ficou para trás. Choro, pranto, dor, tristeza ficou para trás. Só conheceremos a alegria do Senhor, né? Glória a Deus. Será um dia glorioso e nós seremos recompensados por toda luta, trabalho árduo, tudo que nós passamos aqui na existência terrena. Receberemos a recompensa. E vai valer a pena, né? Vai valer a pena, está valendo a pena o sacrifício de Jesus por nós. Porque assim nós vamos valorizar a herança que nós vamos receber.
Eu não posso hoje tratar o pai, o meu noivo, de qualquer maneira. Porque haverá sim um prêmio, haverá uma recompensa, mas não é nem pela recompensa em si, é pelo amor. Ele nos amou tanto que deu a sua vida por nós. E eu estou disposta a dar a minha vida por ele? É isso que Jesus espera de cada um de nós, né? Nós estamos nesse tempo de existência terrena sendo embelezados pelo amigo do noivo, o Espírito Santo. Ele veio para a terra, ele foi enviado para a terra para estar habitando na noiva de Cristo, para embelezá-la, para prepará-la para as bodas do Cordeiro. Haverá um banquete no céu para receber a noiva. E aí, então, a partir desse tempo, nós estaremos sempre unidos, ligados a Jesus em todas as suas missões. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar isso? O que é ser igreja? A mesma glória que o cabeça tem, o corpo terá. Jesus sem o corpo é incompleto. Onde Jesus estiver, o corpo estará com ele. Em qualquer tarefa que o Senhor tiver, a igreja estará com ele. A mesma glória que ele receber, a igreja também recebe. Gente, passou isso pela sua cabeça? A mesma glória? Glória, glória. Ser igreja não é pouca coisa. Extrapola o nosso entendimento. Queridos, Deus trata com grupos, o Ney sempre fala isso. Uma coisa é Deus com Israel, outra coisa é Deus com a igreja, outra coisa vai ser Deus com aqueles que serão mártires na grande tribulação. Mas a igreja, o Novo Testamento inteirinho fala para a igreja. As promessas que estão ali vão se cumprir. Porque Deus não mente. Então vale a pena, irmãos, vale a pena. Passar por tantas provas, testes, né, situações na nossa vida, perdas, vale a pena. Porque nós receberemos porção, nem dobrada, né? Isso aí não dá nem para mensurar o que nós vamos receber. E enquanto aguardamos o arrebatamento da igreja, olhe, o único evento que falta acontecer é o arrebatamento da igreja na terra. Enquanto a igreja está na terra, o anticristo não pode se manifestar. Porque nós oramos contra ele. Nós proibimos as manifestações dele. A igreja está detendo o aparecimento do anticristo. Ele já está na terra. Saiba você. Ele já está. Mas só com o arrebatamento, a remoção da igreja da terra, é que ele vai poder se manifestar. E assim, aí ele terá um governo mundial. 7 anos, tá?
Exatamente 7 anos. Depois Jesus vem nas nuvens com quem? Com a noiva. Com a noiva. Percebem? E aí Jesus vai estabelecer o seu governo mundial também, o milênio. O reino milenar. Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, com a noiva. Com a noiva. Onde Jesus estiver, nós estaremos, porque somos o corpo. Somos a extensão, somos o complemento dele. Oh, maravilha, né? Que Deus tremendo. Que sataneira que Deus deu no Satanás, né? Misericórdia, se ele soubesse, não teria matado o Cristo. E ele sabe o poder que nós temos. Nós é que não sabemos. Nós é que ignoramos. Ele sabe. Ele sabe. Por isso que ele batalha tanto contra nós. Não é? Porque ele sabe o poder que tem a palavra que sai da nossa boca. Em nome de Jesus. Somos o corpo. Temos a autoridade que o cabeça nos delegou. Mas enquanto aguardamos o arrebatamento da igreja, soou neste arraial, aqui, a trombeta do Senhor. E é por isso que nós vamos mudar o nome. É por isso que nós vamos ser winners, Winner Church. Por quê? Porque é a igreja que vai ser arrebatada. Eu daqui não vou parar de falar. Acho que nem o Ney, nem o Péricles. É a reta final da igreja. Estamos encerrando o nosso tempo na terra. Estamos encerrando. Eu creio, irmãos, eu espero que venha um avivamento. Mas se ele vier, será breve. Muito breve. Satanás tem uma agenda para 2030. Vocês sabem disso. O grande reset. 2030. O ano que vem é 2023. Falta o quê? Para 30? 7 anos. Passa aí. Pense. Pense. Eu não sei se Deus pode empurrar isso para frente, entendeu? E dar mais um tempo para a igreja, né? Para alcançar vidas aqui na terra, entende? Mas aqui Deus falou comigo, nós reunimos a liderança, todos nós concordamos, e a visão, o chamado de Deus para a minha vida, preparar uma igreja para o arrebatamento. Eu fui chamada exatamente com esse comando. Agora é o momento. É a reta final para o chamado, né, de Deus na minha vida. Mas quando nós olhamos para as nações, o que está acontecendo aí no mundo, está claríssimo para nós. Está claríssimo que realmente Jesus está às portas. Então nós não sabemos o dia nem a hora, mas reconhecemos o tempo, a estação. Não é verdade? Isso fala para nós, mostra que é chegada a hora. Está muito perto. Então nós precisamos nos preparar. Como vamos nos preparar? Irmãos, oração, jejum, precisamos voltar ao jejum, jejuar mais, tá? Quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados, pedido de perdão a Deus. E nós não vamos pedir perdão somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados da nação.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados, eu virei e sararei a terra. Queridos, o que nós queremos é que mais pessoas se convertam e vão para a glória com Deus. E não fiquem aqui para o anticristo. É isso que nos move. É tempo de arrependimento, porque o noivo está às portas e a noiva que ele vem buscar é santa. Santa. Ele não vem buscar qualquer outra coisa, mas uma noiva santa, separada do mundo, do pecado, da carne, para amá-lo, agradá-lo, servi-lo. A noiva de Jesus precisa resplandecer o caráter santo do noivo. Queridos, é tempo de nós clamarmos por mudança de mente. Nós temos falado tanto, né, do cérebro, da mente, como nós podemos enlastecer o nosso cérebro, como nós podemos mudar padrão de pensamentos, porque mudando o pensamento você muda a atitude. Começa tudo no pensamento, nós já vimos isso, né, no domingo passado. Então, precisamos do Espírito Santo e precisamos pedir, Senhor, sonda-me, sonda-me, olha para dentro de mim, Senhor, vê se há alguma coisa má, alguma coisa errada, Senhor, traz à tona para que eu tome conhecimento e possa me arrepender, confessar, pedir perdão e tomar uma nova caminhada, uma nova direção, né? Me alinhar com o Senhor e a sua palavra. Chore pelo pecado, né? Os pecados que vierem à tona, nós precisamos sentir realmente a dor que Deus sente pelo pecado, né? Nós temos que nos arrepender de fato. E não chore porque o seu pecado foi descoberto. Chore porque você pecou. Porque você está em pecado. Se ofender porque alguém confrontou, ou alguém chegou e disse, olha, isso que você está fazendo é pecado. Sai desse caminho, sai dessa vida. Arrepende, conserte-se com Deus. Não é motivo para choro, é para chorar não de raiva, mas chorar de tristeza, porque está pecando. É isso que tem que acontecer. E nós então precisamos aí recusar, né, os falsos modelos de cristão. Hoje tem 2 igrejas na terra, que se diz cristã. Tem 2. Uma é de fato, e a outra não é. E cada dia está mais claro de perceber que não é. Tem palavra aqui, se eu falar, o YouTube vai barrar. A Bíblia diz o que é pecado. É a Bíblia quem diz. Não é a sociedade. Não é a sociedade. Percebem, irmãos? O que é pecado, o que era pecado no tempo do apóstolo Paulo, continua sendo pecado hoje, não mudou. A sociedade muda, não é? Mas os princípios de Deus não mudam. Não mudam. E nós precisamos realmente concordar com Deus e com a sua palavra, porque a noiva, a igreja é santa. Ela é como um candelabro de ouro puro, ouro que foi refinado pelo ourive santo. O fogo da santidade de Deus removeu toda a escória. Esse candelabro de ouro
ele ficava lá no tabernáculo, depois lá no templo, e no templo que será reconstruído, ele estará lá, aceso 24 horas por dia, todo o tempo, porque isso tem um significado, é luz. Luz, Deus é luz, Jesus é luz e o crente em Cristo é luz. Então eu insisto com você para responder afirmativamente para Deus, né? Se você faz parte da noiva de Cristo, junte-se aos irmãos da fé. Junte-se. Não fique isolado. Não fique separado. Onde isso cresceu tão forte no meu coração, porque eu estava dando a aula sobre uma igreja para pertencer ao grupo. E aí, Rick Warren, ele falando explicitamente no livro, e ficou muito claro, aquilo subiu ao meu coração. A igreja é coletivo, a igreja é assembleia, a igreja é reunião, a igreja é corpo, formado de muitos membros. Mas se um membro sair do corpo e se isolar, apodrece e morre. No sentido natural, não é esse? Se você pegar um dedo, cortar e jogar ele lá no canto, o que vai acontecer com esse dedo? Vai apodrecer e morrer. E não faz parte do corpo mais. Está cortado. Está fora. Assim como Jesus diz que o ramo não pode sair da oliveira. Ramo que você corta e joga, seca e morre. Queridos, nós temos que ter rema nessa palavra. A igreja é cheia de defeito. Ora, você também é? Que diferença você com os outros? Quem aqui já atingiu a perfeição igualzinho Jesus? Eu não. Eu ainda piso na bola. Mas eu me arrependo. Eu peço perdão a Deus. Mas sair do corpo eu não saio. Sair do corpo eu não saio. Ninguém me tira do corpo. Porque o corpo é de Cristo. Foi Ele que morreu e pagou o preço pelo corpo. Percebe, irmãos? Nós estamos sendo transformados. Né? O Espírito Santo está gerando em nós o seu fruto. E eu acho que eu pus até um slide aí. Isso, olha aí, ó. Pense numa tangerina. A tangerina inteira é o fruto do Espírito. Cada gomo é um desses aspectos aí. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós estamos crescendo nesses aspectos. Ninguém chegou ao 100% em todos eles. Mas glórias a Deus, sou o vaso, eu sou o barro. Ele é o oleiro. Ele é o oleiro. E o Espírito Santo é todo poderoso para completar a boa obra que começou em cada um de nós. Amém, aleluias. Glória a Deus. Então, nós vamos aí pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e até mesmo pelos pecados da nação, né? E são tantos pecados, né? Você vai lá para Gálatas que tem uma lista lá, né? Os pecados na área de relacionamento, os pecados na área sexual, os pecados na área da religião. Está tudo lá, o nome está escrito lá. Eu pus alguns aqui só na área de relacionamentos, tá?
Mas lá tem uma descrição muito maior do que essa, né? E nós vamos pedir perdão a Deus, né? Também pela feitiçaria, pela idolatria, pela pornografia, adultérios, enfim, tudo isso que a Bíblia chama de pecado. E vamos trazer diante do Senhor também toda desonra aos pais, murmuração, orgulho, soberba, traição, quebra de aliança. É tempo de arrependimento. Esse é um tempo de arrepender-se, para se consertar com Deus, se alinhar com Deus, se unir ao corpo de Cristo. Não é? E ser corpo, viver como corpo. A pandemia trouxe uma situação aí, né, de muitos quererem ir. Fomos para o online, tínhamos que ir. Claro, como pastores, nós precisamos alimentar o rebanho. E na medida que é possível, né? Então, ficamos estes 2 anos aí no online, mas agora tudo voltou ao normal. As pessoas estão indo para o trabalho, o comércio está funcionando, a escola está funcionando, tudo está funcionando. Por que a igreja não? Qual a explicação para isso? Não existe. Não existe. Não existe. Nós temos que estar juntos porque nós somos corpo de Cristo. Eu não quero que a trombeta soe e eu esteja vivendo lá longe, separada, isolada. Cuidado, quem não é corpo não sobe. Quem não é corpo não sobe. Quem não é noiva não sobe. E tem mais uma coisa que está lá no livro, tá, da aula de ontem, que você como pessoa, como um ser individual, você está aqui na terra para cumprir 5 propósitos. Alguém pode me ajudar? Adoração, comunhão, discipulado, serviço, evangelismo, missões. Deus formou você para isso. Se você tem 5 propósitos, e o corpo? Quantos tem? 5. Os mesmos. Os mesmos. Entende? É claro que nós temos uma vida pessoal com Deus, mas nós pertencemos a uma igreja local. E quando a minha igreja, a minha eclésia está reunida, eu tenho que estar lá. E não é desculpa dizer que lá tem pessoas cheias de defeito. Ontem o Pérez falou assim, nós temos que pôr uma placa na frente da igreja, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aqui não entra pessoa perfeita porque não existe. Então você vai aprender a conviver com o seu irmão, irmã em Cristo, com os defeitos que ele e ela têm. Como lá na sua família biológica também não tem gente perfeita e você não pode desistir da sua família. Nós estamos aprendendo a amar e perdoar. Toda intolerância com o erro do outro tem que desaparecer do nosso meio. Tá? Se a pessoa está em pecado, tudo bem, ela não é o pastor da igreja, ela não está numa liderança, ela não está tendo uma função. Mas essa porta é aberta, pode entrar o pecador que quiser aqui dentro. Agora, entra como pecador e vai ser ensinado, né, ministrado para se converter a Jesus. Tá?
Esse é o papel da igreja. Entra para sentar e se expor, não para comandar. Percebem? Essa é a diferença. Então, nós precisamos realmente, um grande desafio, né? É nos amar, a despeito dos defeitos que cada um tem. Entende? Nenhum de nós é perfeito. Nenhum. Mas nós vamos, olha, irmão, vamos lá, eu te ajudo, eu oro por você, vamos pôr essa causa diante do Senhor, e um ajudando ao outro, porque uns aos outros é para a igreja, perdoar, aceitar, ter comunhão, suportar, dar suporte um ao outro, ok? Esse é o nosso grande desafio, né? Mas o Senhor está em nós para nos ajudar. Então, nós temos que trazer o pecado da nação, o pecado da nossa cidade, diante do Senhor, porque aprendemos isso na Bíblia. Daniel se arrependeu pela nação de Israel. Os profetas se arrependiam pela nação, e Deus transformava a nação. Algo bom acontecia com a nação. E o purificador, né? Deus é também o fogo refinador, ele refina o ouro, como o grande ourives, né? Ele purifica. Vocês sabem como que refina o ouro? Fogo, 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 altas temperaturas, o ouro derrete, as impurezas sobem à tona, e o ourives tem lá tipo uma conchinha furada, né? E vai lá, ó, tira a impureza, vai tirando a impureza. É isso que Deus está fazendo comigo e com você, até ficar ouro puro. Entende? Ouro puro, que significa santidade. E o purificador da prata? Mesma coisa. Fogo, fogo, prova, teste, exame, né? Vamos lá. Vai subindo impureza, vai subindo impureza, aí vai removendo a impureza até que a prata fique pura. E a potassa dos lavandeiros, sabe o que é a potassa dos lavandeiros? O sabão. Também vai lá, né? Põe sabão para tirar a sujeira, até que tudo fique alvo, mais alvo do que a neve. Glória a Deus. Por isso não nos calaremos, né? Até que a sua justiça resplandeça em nós como um holofote poderoso. As pessoas vão olhar para nós e ver a justiça de Deus em nós. Nós temos que agradecer a Deus pelos testes que nós passamos. Todos eles é para nos aprovar, para nos levar a um patamar mais elevado de santidade, para vestirmos as roupas, as vestes de salvação e sermos embelezados com o fruto do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero liberar algumas palavras sobre a sua vida, ok? Então, faz assim as mãos para receber, né? Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, que a boa obra que o Senhor começou em cada um deles, destes que aqui estão, Senhor, há de ser completada. Eu declaro que vocês serão levados de um degrau de glória a outro degrau, resplandecendo a luz de Jesus no meio das pessoas. Declaro que Cristo está sendo formado em cada um de vocês. Afirmo que vocês estão no mundo, mas não pertencem ao mundo, porque vocês são propriedade exclusiva de Jesus.
Vocês são santuários do Deus vivo na terra, portanto, não faltará a adoração devida ao Senhor. O Espírito Santo vive em vocês e gera o seu fruto em seu caráter em transformação. Vocês foram ungidos para pregar boas novas, para curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e consolar os que choram. Vocês são chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vocês são chamados sacerdotes do Senhor e são conhecidos como ministros do nosso Deus. Deus escolheu vocês desde antes da fundação do mundo para serem santos a Ele. Vocês são chamados pelo Deus vivo para amar e servi-lo em santidade. Vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vocês são winners. O destino de vocês é receber a coroa. Vocês vão reinar com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluias! Amém, amém, aleluias. Declare isso, viu? Nós temos que falar aquilo que tem que acontecer na nossa vida. Fale o que Deus prometeu, Ele é fiel à sua palavra. Amém? Que o grande amor de Deus esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Tudo aquilo que você vai realizar nesta semana, que a presença do Espírito Santo possa te dar a força que você precisa, para ser winner, para ser vitorioso, vitoriosa nesta semana. Deus está com você, você não está sozinho. O Senhor Jesus, o seu amado, o seu noivo, Ele quer você bem perto dEle. Tenha consciência da presença dEle em você. Jesus e você são um só. Jesus te chama de amigo, de noiva, de amado, amada. É isso que você é de Jesus. Amém? Ele coloca os anjos dele ao seu redor, para te guardar, para livrar você de toda armadilha do inimigo, e você sair ileso, em nome de Jesus. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.